Fala galera, beleza? Aqui é o William Ventura e eu queria falar para vocês que gostam de impressão 3D e querem fazer um excelente curso materializando ideias do canal Moltec do Marcelo Molina. Eu recomendo, galera, eu estou fazendo, estou gostando bastante, estou aprendendo muito rápido e estou vendo que esse negócio de impressão 3D não é tão difícil como a gente pensa, galera. Então vale a pena dar uma conferida e entra no canal. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, galera. Quem quiser aprender a fazer do zero esculturas, desde a parte de fazer a base quanto a parte de modelagem completa e se tornar um excelente profissional, é só entrar no Estúdio Arcade 3D e dar uma olhadinha nos cursos que tem lá, que são excelentes. Tem um curso desde o inicial, que é para quem está começando, quem está iniciando nessa parte de esculturas, quanto ao avançado, galera. São cursos excelentes e bem completos. Eu estou fazendo também e eu recomendo. Inclusive esse curso está me auxiliando bastante na parte de criação de bases e alguns personagens. Galera, quem quiser estar fazendo Toy Makeover e aprender de uma forma simples, descomplicada, a forma de você estar iniciando no Toy Makeover, tem o livro do Saber Curioso Maker, Toy Makeovers para iniciante. O livro aqui do canal, galera, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Galera, o personagem de hoje é o Surfista Prateado, que é um personagem que marcou muito a minha infância. Eu acho um dos personagens mais icônicos da Marvel, na minha opinião. E eu gostaria de falar para vocês que esse boneco eu fiz a partir de um boneco de resina que eu fiz aqui no canal. E quem não acompanhou ou perdeu o vídeo desse boneco de resina, tanto a parte de confecção dele quanto a confecção do molde para estar fazendo ele de resina, o vídeo tá aqui no canal, galera. Valeu! Galera, então para começar eu vou usar esse boneco que eu fiz de resina no outro vídeo. E quem não acompanhou, galera, é só ir nos vídeos anteriores no canal e dar uma olhadinha. Galera, então eu vou fazer como eu sempre faço em todos os bonecos inicialmente, que é deixar na posição que eu desejo, né? Como esse boneco ele é de resina, ele é um pouco mais pesado do que os outros que eu costumo usar, que são de plástico, eu vou fazer por partes. Então vou colar primeiro a coxa e os braços, né, a parte dos ombros, e esperar secar e depois colar o antebraço e a parte da panturrilha, para poder dar uma firmeza maior. Então, galera, já ficou nessa posição. Pode ver que ele tá cheio de vincos ainda nas articulações. É porque como ele é de resina e ele é mais pesado, e como o surfista ele não tem roupa nenhuma aparente, nenhum detalhe, eu tenho que fazer uma modelagem da musculatura mais precisa. Então eu vou fazer de massa epóxi. Então eu deixei um espaço para poder estar colocando a massa epóxi, para poder dar uma firmeza maior, para segurar até a perna dele e os braços que são de resina, né? Então eu vou alisando sempre com água e vou colocando minhoquinhas de epóxi para fazer as musculaturas, os detalhes dos músculos da perna ali, os tendões. Então eu vou sempre modelando devagar, alisando bastante com água para dar um acabamento melhor. Então isso eu vou fazer em todas as partes que eu usei o biscuit, todas as juntas, né, do boneco. Sempre moldando o mais perto possível da musculatura. E agora, galera, a prancha do surfista eu fiz essa como se fosse um molde com massinha de modelar. Então eu fiz essa prancha com uma régua mesmo e arredondei a ponta. Eu fiz as laterais ali como se fosse uma forma mesmo. E vou despejar a resina para poder estar formando a prancha. Então vou despejando com bastante cuidado
para não derramar e esperar secar. E não precisa se preocupar da massa de modelar grudar na resina não, porque depois dela bem seca a massa fica bem fácil de ser tirada. Até porque a gente vai ter que lixar a prancha para dar um acabamento melhor nela. Então eu já lixei, já passei um primer na prancha e agora antes de pintar a prancha de prateado, eu vou pregar o boneco nela, para não correr o risco dele vir a descascar a prancha e ele cair. Então eu vou fazer como eu faço nas juntas também, eu colo um pedacinho de biscuit e depois eu vou fixar o boneco na prancha. Então eu passo mais um pouco de cola nos pés dele. No outro pé, o pé que fica para trás, eu já colei um pedacinho de biscuit no pé, para não correr risco de eu errar o encaixe ali na prancha, e vou pressionar. Agora, galera, essa base eu fiz com arame galvanizado, que é esse arame que ele é mais firme, né? E vou agregando papel alumínio de forma que eu venha economizar a massa de biscuit na hora de eu estar fazendo esse buraco negro, né? Então eu vou moldando ali, lembrando para não apertar muito o papel alumínio, senão você vai acabar gastando muito papel também. E a gente vai fazendo de forma que fique mais ou menos o formato desse buraco negro, né? Então eu vou colocando ali na parte de trás, na parte das laterais. Essas pontas não precisa colocar porque elas são bem finas ali, são as pontas como se fosse ali um redemoinho, né, que eu vou fazer. Então você vai vendo, galera, se faltou vai colocando um pouco mais de papel alumínio. E agora é só revestir toda essa parte com massa de biscuit. E não precisa se preocupar com detalhes e se tá torto ou com emendas agora não, porque posteriormente eu vou vir com os detalhes que vai dar o efeito como se fosse um redemoinho mesmo, como se fosse um buraco negro sugando tudo que tá em volta. Então, por enquanto eu tô só cobrindo, fazendo como se fosse uma base mesmo também, para poder vir com os detalhes depois. Então só tô tampando ali o papel alumínio e delineando a parte que eu quero no formato que eu desejo. Então ficou dessa forma, pode ver que ele tá bem simples, tá tudo liso. Eu fiz os desenhos com caneta da posição que eu quero que fique esses detalhes, que é o que vai dar o efeito de redemoinho. Então agora eu vou pegar um pedacinho de biscuit e vou vir moldando toda a lateral do buraco negro. Então eu passo um pouco de água para ter uma maior aderência do biscuit ali e vou vir moldando essa minhoquinha de biscuit como se fosse assim uma barbatana que eu estivesse fazendo ali, sabe? Um relevo. E essa parte, galera, eu vou fazer ele bem triangular. Então eu vou alisando sempre bem com bastante água, sempre com o dedo molhado para o biscuit não grudar e deformar o que você está fazendo. E essa parte, galera, é bom ter bastante paciência na hora de fazer, que fica mais legal. Então vai fazendo com bastante cuidado para não errar ali a dimensão do que você está fazendo. E vai fazer em todas as pontas. Todas essas linhas que eu desenhei vai ser feito dessa mesma forma. Pode ver que eu tô dando uma volta, tô fazendo como se fosse uma espiral. Então ficou dessa forma. Isso eu vou fazer em toda o redor da base. Então ficando assim, eu vou começar a pregar umas pedrinhas de construção para simular como se fossem
detritos, meteoritos que acabam sendo sugados pelo buraco negro também. Então eu vou colocar esses meteoritos de uma forma aleatória, porém lembrando para não sobrecarregar demais e não parecer que é como se fosse um tufão de pedra, né? Então a gente já vai pintar toda essa parte da base de preta, inclusive os meteoritos, e depois eu vou vir fazendo um dry brush com um pincel não muito seco e não encharcado, para poder estar fazendo esse efeito como se fosse uma galáxia, como se fosse o espaço sideral mesmo. Então eu vou fazendo com a tinta azul essa parte da lateral. Então, galera, é bom vocês sempre fazendo aos poucos para poder ir chegando no tom que você deseja, para não acabar ficando muito escuro ou então muito vivo, um azul muito vivo, você vir estragar a sua pintura. Então vai fazendo aos poucos. Pode ver que eu tô fazendo de forma aleatória. Tô deixando alguns vãos pretos, outros não, outros eu estou pintando de azul. Então eu vou fazendo sempre dessa forma. Não tem problema borrar os meteoritos não, porque depois eu vou pintar eles de cinza. O meio do buraco negro, galera, como é a parte de dentro do buraco, eu deixei inteiro preto. Então eu vou fazer só na parte de fora. Pode ver que eu tô puxando mais ali na parte da base do que nas pontas do buraco negro, né? Então ficou dessa forma, galera. Pode ver que ficou bem legal. Agora eu vou vir fazendo a mesma coisa com a tinta vermelha. E eu vou passar, em vez de focar na parte de baixo, eu vou focar na parte das pontas do buraco negro, para dar um efeito assim, como se fossem os gases e outras estrelas e tal, como se fosse galáxia mesmo, galera. Então eu vou avermelhar mais na ponta ali e vim descendo, puxando o dry brush para as partes azuladas. Então vai dar um degradê e vai acabar ficando roxo. Vai misturar essas duas cores, inclusive nas partes pretas também. Então eu vou fazendo dessa forma. Pode ver que eu tô deixando as pontas mais avermelhadas do que a parte de trás. E eu vou procurar fazer isso em toda a parte de cima do buraco negro, deixando o azul mais focado na parte de baixo. Então eu vou fazendo em toda a extensão da lateral. Então ficou dessa forma, galera. Pode ver que o degradê ficou bem homogêneo, não ficou assim aquela divisão de tinta. Você não vê aonde começa o vermelho e aonde termina o azul. Então a gente vai fazendo, eu tô dando uma reforçada ali no vermelho ali em algumas partes. Então essa parte, galera, eu tô fazendo com o pincel bem seco. Pode ver que deu um efeito bem legal na peça. Mas por enquanto, galera, como tá fosco, não tá dando muito impressão de galáxia. Para dar essa impressão, eu vou fazer estrelas na base. Então, para poder estar fazendo as estrelas com mais facilidade, eu peguei a tinta branca e uma escova de dente. E eu molho só a pontinha, galera, para poder ir espirrando. Então eu vou salpicando essa tinta branca em toda a parte da base do boneco. Então eu vou fazendo, lembrando para ir fazendo aos poucos, galera, molhando só a pontinha da escova mesmo, para não sobrecarregar. Porque se você fizer demais, em vez de parecer estrela, vai ficar parecendo neve. E não vai ficar legal, você vai estragar toda essa pintura que você fez. Então vai fazendo sempre aos poucos, devagar,
pedaços que achar necessário faz com mais ênfase. Então ficando dessa forma. Agora, galera, eu já pintei os meteoritos de cinza e já passei um verniz vitral em toda a parte da base. Depois eu resolvi fazer esse effect, galera. Eu pintei exatamente da mesma forma da base para estar colocando na mão dele. Então é só colar e fiz os detalhes da prancha na parte de trás, porque quando colar ele ali no buraco negro, eu quero que dê um efeito como se ele estivesse passando dentro do buraco mesmo. Então eu fiz essa parte como se estivesse começando a engolir a prancha. Então já está toda envernizada a base. Pode ver que agora ficou bem legal, ficou parecendo um buraco negro mesmo. Pode ver que tá um efeito assim como se fosse um redemoinho mesmo. Ficou bem legal, com um efeito bem satisfatório. E agora, galera, para finalizar, é só tá colando o surfista prateado aqui na base, lembrando de ajeitar de uma forma que ele pareça mesmo que esteja surfando o buraco, e tá pronto o nosso surfista prateado. Galera, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa seu like, dá uma visitada, galera, no YouTube, no canal dos nossos parceiros, do canal Moltec e do canal Arcadia 3D, que vocês vão gostar muito do conteúdo desses dois canais que são excelentes. E ajuda a divulgar o canal do Saber Curioso Maker, galera, para os seus amigos, familiares, nas suas redes sociais. Valeu, galera, por sempre estar acompanhando o canal. Até a próxima. Fui!